Duvido zerar sem nada, sem vender nada, sem nada. Só chegar em 80 km e apertar a alavanca e... Zerar. Só Deus sabe como tá a mente do Gucci. Mas será que é possível zerar Dead Reels sem absolutamente nada? No vídeo de hoje você vai conferir essa experiência maluca, aonde eu não podia usar absolutamente nada, além das minhas próprias pernas, é claro. Então, por favor, eu peço que você se acomode e vem comigo nessa experiência, chuchu. Bom, assim que o jogo se inicia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é... não tem o que fazer. É simplesmente continuar o jogo sem o trem, sem vender nada, sem comprar nada. É só andar. Vai ser literalmente um passeio no deserto. E mano, olhar pra essa trilha de novo, pela terceira vez, e pra piorar sem nada, chega a ser assustador pra mim. E esse desafio só vai ser possível graças à classe lobisomem, que é a que eu tô usando agora, porque se não fosse ela, seria praticamente impossível terminar esse jogo sem nada. A jornada mal começou e eu já me deparo com o primeiro obstáculo aqui, que são esses brilhantes a cavalo. Infelizmente, nenhuma pá eu tenho pra me defender, então eu só pulo ali mesmo. Pode até parecer simples, mas esse desafio aqui é o desafio mais demorado e difícil do game. É meio triste a situação aqui, porque zerar a pé, meu Deus do céu, haja dedo e paciência pra isso. E depois de um bom tempo caminhando, a noite finalmente cai e é aí que os buffs entram em cena. Com a classe ativa, agora a gente consegue ter o dobro de velocidade e consegue terminar um pouquinho mais rápido isso aqui. E esse desafio só é possível graças a esse buff de velocidade, porque se não fosse ele, seria impossível terminar esse jogo, cara, já que os zumbis, lobisomens ou vampiros iriam me alcançar. Então eu agradeço muito por essa classe existir. Chegando aqui na cidade, eu até tiro sarro com a cara dos zumbis, já que eu sou mais rápido do que eles e eles não me alcançam. Eu tenho que brincar um pouquinho também, né, já que eu sei que a caminhada vai ser extremamente entediante e chata, então não vejo nenhum problema em ficar brincando com eles. No meio da névoa, eu visualizo o forte. Só que como vocês bem sabem, eu não tenho absolutamente nada pra passar nele. Nenhuma pá eu tenho, então meio que eu tenho que evitar conflito de qualquer jeito. Assim que eu tava bem próximo da base, infelizmente o dia acabou raiando. E é nesse momento que eu entro em desespero, já que os buffs da classe vão acabar e vai entrar o debuff, que é a redução da velocidade normal. E eu nem preciso falar que isso é um tiro pela culatra, né? Eu tentei o máximo possível pra aproveitar o buff, mas infelizmente ele acabou. E agora começa a verdadeira tristeza. E pra quem reclama da velocidade padrão do personagem, imagina ter a sua velocidade padrão reduzida. E detalhe, tamo sem armadura, porque se eu tivesse com ela equipada, aí sim vocês iam ver o que é um bagulho lento. Pra minha felicidade, a noite acaba chegando novamente. É uma noite de raio? É, mas pelo menos a gente tem um buff de velocidade. Depois de ter caminhado por uma distância imensa, infelizmente a noite tava passando. E é aí que a tristeza começa a pegar de novo, já que o buff tá passando e o debuff tá vindo. Daí eu ignoro esses milhares a cavalo mais uma vez, até porque, né, eu quero ficar vivo. A caminhada foi tão longa que outra noite acabou chegando. Mas eu fico feliz com isso, já que eu vou ter aumento de velocidade de novo. Até que no meio daquela névoa todinha, eu visualizo as minas. E mais uma vez, é um evento que a gente vai ter que ignorar, já que eu não tenho nada pra passar lá. Então é só mais um lugar que a gente vai ver e não vai poder passar. Depois dessa imensa caminhada, eu visualizo a base. Graças a Deus ela apareceu. Chegando nela, a placa diz que falta 50 km pra terminar o jogo. Tamo indo, né, chuchu? Daí, enquanto eu tava passando por essa cidade, a noite acabou caindo. Obviamente o buff veio, mas era uma noite de lobisomem. Então, eu ia fazer um teste pra ver se realmente daria pra fugir do lobisomem. Daí não demorou muito pro primeiro lobisomem aparecer. E mano, essa classe tá salvando esse desafio, porque se não fosse esse boost de velocidade, eu seria brutalmente, vocês sabem, né? E eu tava olhando pra trás, todo distraído, até que eu levei um porradão desse lobisomem, velho. Obviamente eu entrei um pouco em desespero, né? Porque vai que ele me alcançava, mas no final deu tudo certo, eu consegui me distanciar bem dele. Olha aquilo, velho. E depois de uma boa perseguição, finalmente tudo acabou. O único problema é que o buff também vai acabar. Eu tô poupando vocês demais desse sofrimento aqui, cara. Mas pra minha felicidade, eu tava vendo o castelo lá no horizonte, o que significava que eu já tinha caminhado mais ou menos 40 mil metros. É óbvio que infelizmente não vai dar pra passar nele, né, pessoal? Eu não tenho nada, né? E como se não bastasse, tinha alguns lobinhos na frente do castelo. Tá aí mais um motivo pra não passar por lá. Assim que eu cheguei na base, eu fui dar aquela olhada na placa. E ainda faltava 40 mil metros, então ainda tem chão. Depois de uma boa caminhada, a noite acabou chegando novamente. Ou seja, mais um momento de felicidade pra mim. Por ser uma noite de zumbi normal, não tem muito o que dizer aqui. É mais só ficar correndo e... acho que só, né? Mas como dizem, né? Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, a noite acabou. E aí vem o desespero de novo, de ter que enfrentar esse deserto com a velocidade reduzida. Meu Deus. Eu tentei aproveitar o máximo possível, mas infelizmente o buff acabou.
não tem o que fazer, de dia é assim que funciona. Eu diria que essa experiência aqui tá sendo um passeio pelo deserto, velho, de verdade mesmo. Não demora muito pra mim visualizar uma cidade, e eu fico até feliz por isso, porque quando aparece cidade, é sinal que a gente já tá no meio do caminho. E não tão distante dessa cidade de agora, eu visualizo o laboratório do Tesla. E esse é o último evento do jogo. É um sinal que a gente tá caminhando pro final. Não falta muito. E pra minha felicidade, ali no horizonte tava outra base. Era só correr pra lá. Chegando aqui, a placa indica que falta 30 km. 50 mil já foi. A noite acaba caindo mais uma vez. E é uma noite de lobisomem. Pelo menos não é de vampiro, porque, mano, se for de vampiro, aí vocês vão entender por que eu tenho tanto medo dessa noite. E é claro, né? Não é novidade que os lobisomens juntam em monte pra vir pra cima de mim, né, velho? A noite mais uma vez acaba caindo e o dia vem saindo. Então, mano, mais uma vez, o Buffy tá indo embora. Graças a Deus existe edição, porque eu tive que picotar esse vídeo num tamanho adequado pra vocês, porque senão ficaria extremamente grande, velho. Eu acabo ouvindo alguns sons de disparos lá no horizonte, e aí eu já entendo que é outra base minha, graças a Deus. Chegando aqui, a noite acaba caindo, e já deu pra ver que falta 20 km ali. O único problema é que é a maldita noite de vampiro. E agora vocês vão entender por que essa noite é um terror. O vampiro pode não ser tão forte igual o lobisomem, mas ele tem um problema chamado teleporte. E isso, mano, é um baita tormento pra mim, já que ele sempre se teleporta pra nossa frente. Então eu sou obrigado a andar em diagonal o tempo todo, porque se eu andar reto, ele teleporta na minha frente e fica me batendo. A pior parte é que não é um vampiro que faz isso, são todos. Então, ficar tomando vários tapas desses várias vezes, no final, vocês sabem muito bem o que acontece. E foi exatamente o que quase aconteceu comigo. Porque, mano, começou a vir uma onda de vampiros pra cima de mim. Na minha frente, diagonal, atrás, em tudo quanto é lado, cara. Esses bichos são um inferno nessa play, velho. Tanto que eu quase fui de Vasco aqui, tá? Eu continuei a caminhada, já que eu estou bem próximo do final do game, velho. Não falta muito. Até porque a noite acabou caindo mais uma vez. Então a gente pode aproveitar a velocidade pra chegar na base mais rápido, já que ela tá ali na frente. E essa daqui é a última base antes do final do jogo. Eu já tava caminhando por um bom tempo, cara, e até agora eu não encontrei nada, velho. Tava me dando agonia já que eu tava caminhando por um bom tempo, e até agora nada. O dedo já tava até doendo, mano. Até que finalmente eu visualizei ela, velho. Eu finalmente visualizei essa maldita base final. E pra minha felicidade, a noite acabou caindo. E esse era o momento que eu precisava. Eu precisava da noite pra poder entrar lá e fazer a play. Aqui no final, a estratégia que eu resolvi fazer era cortar aqui pela esquerda para as torretas não me atingirem e eu conseguir entrar na base sem levar um único dano. Agora não tem mais o que fazer. Eu só saí correndo igual um maluco, cara. Eu aproveitei o boost da minha velocidade pra correr e desviar de todas as balas possíveis. Eu confesso que bateu um desespero do caramba, porque eu quase morri, velho. Desesperado, eu vim girar a manivela. E eu acabei pulando de tanto desespero que eu tava, porque eu tava com a vida no vermelho, cara. Mas, por sorte, nenhum tiro me atingiu, velho. Naquele desespero, eu acabei me jogando no puro breu. E por pura sorte, eu consegui cair justamente no lugar onde tinha proteção. No pixel onde os bichos não conseguem vir. Daí, era só esperar pelo final. E no final das contas, sim, é possível zerar sem absolutamente nada, cara. Eu consegui fazer isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa experiência, cara. Foi totalmente entediante, maluca, mas no final valeu a pena. E no final das contas ainda consegui aumentar as estrelas ali, sem querer. Maravilha, né? Esse povinho, não esquece de seguir aí e comentar o seu desafio que você quer que eu faça, viu? Muito obrigado a todos que assistiram. Beijão!